Muitas vezes eu sinto a necessidade de compartilhar com alguém e de falar, desabafar com alguém sobre alguma situação que eu tô passando. E por mais que eu seja uma menina nova, eu sei que tem coisas que muitas vezes você vai juntando, coisas que você vai ouvindo de pessoas, coisas que vai amultuando, coisas que você vai pensando no seu futuro, você vai pensando lá na frente, e tudo vai se juntando e a sua cabeça parece ficar cheia de coisa para pensar. E por mais que eu sou uma pessoa que, por mais que eu tenha nascido e tenha sido criada na igreja, eu sempre tive essa coisa de falar com meus pais quando eu tô me sentindo mal, quando eu não tô me sentindo muito bem. A gente tem essa coisa aqui em casa de conversar, né, todo mundo sobre alguma situação que cada um tá passando. Mas tem vezes que as pessoas, elas têm suas preocupações também, que as pessoas têm seu lado também para cuidar, então você também tem que entender e começar a resolver o que você está passando. E eu lembrei que fazia um tempo que eu não conversava com o Senhor em relação às minhas coisas, em relação às minhas. O que eu estava passando, em relação às. Eu não estava tendo mais essa intimidade com o Senhor. Porque muitas vezes a gente ora muito em relação, Senhor, por favor, me ajuda nisso, Senhor, por favor, me abençoa nisso, abençoe aquelas pessoas. A gente vai muito orando sobre muitas coisas, a gente esquece da parte de desabafar, de conversar com o Senhor, de ter uma intimidade ali com Ele. E eu fui numa noite, fechei a porta do meu quarto, fui orar. Com a palavra do Senhor fala, feche a porta do seu quarto, né, e ore ali. E eu fui orar e entreguei tudo ao Senhor. Falei pro Senhor o que eu tava passando, falei pro Senhor o que as coisas estavam na minha cabeça, o que estava acontecendo. E falei tudo pro Senhor e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque parece que tudo aquilo que você sente, que você tem, que você guarda, nossa, parece que tudo te transborda uma coisa boa, sabe? Você se sente melhor, você se sente revigorado, sabe? Revigorado. Então é muito bom. E tem um versículo que foi um dos meus primeiros, depois que eu comecei a buscar o Senhor verdadeiramente, que foi Salmo 55:22, que diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. E essa foi um dos meus versículos que eu sempre mais gostei, sabe? Eu sempre entendi e eu sempre guardei pra mim, mas eu nunca, nunca foi fácil praticá-lo, nunca foi fácil eu entendê-lo e procurar praticar esse versículo. Porque é muito fácil, gente, eu pegar, eu estar acumulada de muitas coisas, de ter acontecido tantas coisas e acabar desabafando para pessoas qualqueres, para as pessoas que muitas vezes nem te conhecem de verdade, não te conhecem, não sabe o que você passa. É tão fácil fazer isso, mas saiba que a pior coisa que você pode fazer é isso. Muitas vezes as pessoas vão te usar para jogar na sua cara. Muitas vezes as pessoas vão querer fazer inimizades com você e entre uma outra pessoa. Pessoas que às vezes você considera, pode às vezes uma amizade acabar e a pessoa contar tudo sobre você, tudo que você desabafou, tudo que você falou, até comentou algo que você aconteceu com alguma outra pessoa. Então, a pior coisa que você pode fazer é contar para pessoas erradas. Eu não sei como e com quem você sobrevive dentro de casa, eu não sei se seu pai e sua mãe são presentes, eu não sei com que idade você tem, eu não sei nem quando você está assistindo esse vídeo, mas entenda que a primeira coisa que tem que vir na sua mente é conversar com o Senhor. E eu sei que muitas vezes não é fácil, mas entenda que quando você fechar a porta do seu quarto e orar ao Senhor e pedir a Ele e desabafar tudo que você tem sentido, você vai se sentir muito melhor do que você conversar ou falar ou desabafar para uma pessoa errada ou qualquer. Saiba também que nessas horas é sempre bom você falar com pessoas de confiança, como seu pai ou sua mãe. Mas, repetindo, eu não sei com quem você sobrevive, eu não sei com quem o tempo que você passa, então não tem como eu falar isso para todos. Mas tem uma pessoa de confiança, sabe?
Às vezes a gente acha que um amigo, que uma amiga vai querer te ajudar, mas às vezes você tem que pedir, na verdade, na maioria das vezes, você tem que desabafar e tem que pedir conselho para as pessoas mais velhas. As pessoas mais novas da sua idade vão estar passando a mesma coisa que você. Às vezes é bom você desabafar com pessoas mais velhas, pedir conselho para as pessoas que têm mais, como posso falar, mais maturidade, mais tempo de vida. E eu sei que também na igreja a gente também tem muito das pessoas quererem muito compartilhar e falar: ah, poxa, você está passando uma coisa, fala comigo, conversa comigo. Mas a gente tem que entender que dentro da nossa própria igreja existem fofocas, existem pessoas que falam que vão te ajudar, mas podem acabar contando coisas da sua vida para outras pessoas. Mas, Sara, é na igreja, mas na igreja está cheio de pessoas que estão em momentos de transformação, em momentos que ainda estão tentando melhorar como você. Então, como você poderia também, muitas vezes, errar e acabar contando uma coisa que não poderia ser falado, uma outra pessoa pode estar ou pode fazer a mesma coisa. Então entenda que as suas coisas, assim, tem identidade, né? Identidade não, sua intimidade tem que ser com Cristo. É claro que é bom você pedir conselhos para os seus líderes, mas tenha cuidado, sabe? Não fala tudo para qualquer um. Não fala, ah, mas aquele ali é meu amigo da igreja. Fala com pessoas mais velhas que vão te aconselhar. Seu pastor ou seus pais, se forem cristãos, mas eu não sei como é sua família, não sei. Então fale com pessoas mais velhas, pessoas que têm maturidade, pessoas que vão saber te aconselhar. Eu sei que você pode estar ouvindo esse vídeo, na verdade, vendo, né? E, poxa, mas eu tô ouvindo uma coisa de uma menina que tem 14 anos, então eu tô ouvindo uma menina até mais nova, uma menina da mesma idade minha. Mas saiba que o que eu tô falando para você serve tanto para mim, tanto para você. Nós devemos se aconselhar, na verdade, nós devemos pedir ajuda, principalmente, em primeiro lugar, para Deus, mas para pessoas que têm mais tempo, pessoas que têm maturidade, pessoas que têm uma caminhada com o Senhor, e não para qualquer um. Então, entenda que quando você está passando por uma dificuldade, entregue tudo ao Senhor. E eu não tô falando para você aqui que na igreja só tem pessoas que podem fazer fofoca. Não, tem pessoas boas, mas tem pessoas que estão em transformação, como você está. Então, entregue tudo ao Senhor. Procure ser melhor a cada dia e saiba que Jesus te conhece acima de tudo. E quando eu comecei, como eu falei para você, buscar mais o Senhor, esse versículo sempre esteve no meu coração, mas muitas vezes eu tive dificuldade para praticá-lo. E agora eu espero estar melhor e eu consiga praticar mais esse versículo de começar a entregar as coisas que eu sinto ao Senhor e não para qualquer pessoa. É claro que na minha família aqui em casa a gente tem isso de contar um para o outro, mas não é todo mundo que tem essa oportunidade, não é todo mundo que tem isso entre a família, entre as famílias. Então, por mais que eu te fale para você entregar as suas preocupações ao Senhor, esteja disposto a ouvir o que o Senhor tem para falar para você. Quando a gente ora, a gente costuma muito só falar com o Senhor, mas a gente tem que aprender a ouvir também. Fica um momento de silêncio, sabe? E se Deus quiser te mostrar, te revelar alguma coisa, o Senhor vai te mostrar e acabou. Tem coisas que, quando é da vontade de Deus para acontecer, não tem nada que possa impedir. Se for para Deus querer, se Deus quiser falar com você, Deus pode usar até uma pedra. Então, entenda que as coisas, quando fluem da vontade de Deus, não tem nada que possa impedir. Muitas vezes vão vir coisas para querer te tirar da presença do Senhor, mas Deus é acima de tudo. Então, entregue isso tudo que você está sentindo. Não ache que quando a gente começa a servir ou a seguir ao Senhor, tudo vai ser lindo, tudo vai ocorrer da melhor forma. Não, a gente está andando em contramão ao mundo. E quando a gente está andando, a gente está caminhando contra o mundo vai querer nos derrubar, o mundo vai querer levar junto com ele. Então entenda que nós que estamos andando em contramão ao mundo, sempre vai ter alguma coisa para fazer com que você se afaste e desanime na fé.
Então, todas essas coisas complicadas que têm acontecido com você, todas essas coisas que às vezes você não entende o que está acontecendo, o que está havendo, poxa, Senhor, o que está acontecendo que agora tudo explodiu, tudo está acontecendo de uma vez agora. É porque você tem que entender que você está na mão de Deus. As pessoas que tudo parece que tem acontecido, tudo bem, tá tudo... É porque muitas vezes estão na mão do maligno. E eu não falo pra você também que quer dizer que quando tá dando tudo certo, uma pessoa tá na mão do maligno. Não. O Senhor também traz vitórias, o Senhor também traz bênçãos. Mas eu estou querendo dizer é aquela pessoa que tá sempre numa festa, sempre numa balada, e pode passar dando tudo bem pra vida dela, mas você não conhece ela. E você tem que entender que aquela pessoa, ela não tá andando no caminho de Deus. Então ela não tá num lugar legal, sabe? O inimigo só tá querendo derrubar mais ela. E ela já tá na mão do inimigo, ela já tá nas coisas erradas. Então não tem que o inimigo ficar derrubando mais ela. Mas entenda que nós que estamos caminhando para tentar ser melhor e mais parecidos com Cristo, tudo vai querer fazer com que a gente se afaste, que a gente caia da presença de Deus. Então, entenda que a gente deve buscar o Senhor, a gente deve buscar entender e a gente deve buscar ter sabedoria para conseguir entender as coisas na hora certa. Porque muitas vezes a gente acha que pelo fato de tudo estar dando certo, nossa, mais nada vai dar errado, mas a nossa vida é muitas vezes feita de altos e baixos. Mas independente dos altos e baixos, a gente deve continuar servindo ao Senhor. A vida cristã não é feita só de altos e não é feita só de baixos. Às vezes você pode estar no momento que você está sentindo muita presença de Deus e às vezes parece que vem alguma coisa e te desanima. E depois você tenta caminhar e você volta. E a nossa vida cristã é assim. Mas não é porque você tá num momento de não estar sentindo a presença de Deus, de parece estar dando tudo errado e parece estar te só desanimando, que você deve parar de seguir e parar de orar e parar de confessar as suas coisas. Não. São nos momentos difíceis que muitas vezes o Senhor usa desses momentos difíceis para te mostrar alguma coisa, até para falar com você. Porque quando tá tudo dando certo, tá tudo bom, tá tudo... Às vezes você esquece de Deus. Porque tá tudo... Poxa, o que eu vou pedir? O que eu vou buscar? Poxa, tá dando tudo certo na minha vida. Então são dos momentos difíceis que o Senhor na verdade, o Senhor usa para te trazer mais perto dele. E se você tá passando um momento que tá dando tudo certo, glória a Deus. Continue pedindo para que o Senhor possa te capacitar e te dar entendimento e sabedoria. Mas se você está passando no vale, tá dando coisa tudo errada, entenda que tudo tem um propósito. E não é fácil escutar isso quando você está passando por um momento difícil. Mas entenda que quando o Senhor faz alguma coisa, isso tem sentido. E isso não foi algo por acontecer. Tudo por trás tem um propósito, tudo por trás tem um sentido. O Senhor criou esse mundo, então Ele sabe de tudo. Ele sabe o que é melhor para você. Então é isso, fique com Deus, que Deus possa abençoar você e a sua família.